Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes, esse é o Lado B do Rio, programa que vai abordar a cidade de uma maneira diferente. Se o Cristo está de braços abertos para Guanabara e para a Zona Sul, vamos olhar tudo que ocorre nas suas costas, onde ninguém olha e ninguém se importa, onde 7 milhões de cariocas sofrem distantes do glamour da Zona Sul. Aqui quem fala é o Ciso Canete e nossa equipe aqui hoje está composta pelo Caio. Boa noite, Caio. Boa noite, boa tarde, bom dia aos ouvintes, ao pessoal da mesa. Ao Fagner Torres. Boa noite a todos, boa noite, componentes da mesa. Bom dia, boa tarde para quem vai ouvir. A gente não sabe o horário que esse programa será ouvido, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. E o nosso oráculo, Daniel. Boa noite a todos da mesa, bom dia, boa tarde e boa noite para quem está ouvindo a gente. Então, o enfoque do nosso programa é falar sobre praia, sol, futebol, mas é também para falar sobre todas as mazelas dessa cidade, que apesar de muito bonita, não é tão bonita assim para quem a habita. Então a gente vai começar com o nosso primeiro quadro, nosso quadro aberto, falando sobre a questão das Olimpíadas. As Olimpíadas começam daqui a 29 dias e queria saber como é que está o ânimo do pessoal aí. Está sentindo esse clima olímpico na cidade, pessoal? Clima olímpico, na verdade, eu ainda não senti, né? Eu acho que a cidade ainda não está respirando a Olimpíada. Igual, por exemplo, foi até na Copa, né? Demorou um pouco para o pessoal começar a respirar os ares de Copa do Mundo. Eu acho que isso aqui não vai acontecer. O momento do Brasil é outro, o momento do Rio de Janeiro é outro. E eu acho que a gente não vai sentir esse clima olímpico nem na cidade, nem nas cidades que vão receber os jogos de futebol, enfim. Não vai ter esse clima olímpico, porque o momento que o Brasil atravessa é completamente diferente, um momento de crise política, crise econômica. Eu acho que o Rio de Janeiro agora vai, na verdade, começar a receber os turistas da forma que sempre recebe, e acho bem até, vai receber bem os turistas, mas não vai entrar no clima de Olimpíada, de disputa, de jogos, igual teve na Copa. É importante lembrar para quem não é do Rio que a grande maioria das modalidades esportivas são disputadas distantes dos pontos mais turísticos da cidade. Verdade. Tirando o remo, a canoagem, a vela e o ciclismo de estrada, é tudo para Deodoro, Barra. É verdade. É tudo um esquema diferente. Então é difícil circular na cidade e ver coisas montadas para a Olimpíada, né? Sim, mas, por exemplo, até pelos atrasos que aconteceram das estruturas, o Porto Maravilha, por exemplo, vai receber algumas estruturas como se fossem umas fanfests, né? E não estão tão prontas. E isso, provavelmente, se estivesse pronto, o pessoal já entraria no clima, porque é ali perto da cidade, enfim, a gente veria, com certeza, uma manifestação de Olimpíada mesmo, de clima desportivo, mas a verdade é que o Rio e o Brasil não estão com clima para receber os Jogos Olímpicos. É mais do que estrutura, até acho que a questão é o clima. A gente não está com esse clima de receber os Jogos Olímpicos. Eu, particularmente, acho que a Olimpíada é um escárnio, né? Eu espero que o Rio de Janeiro ocorra um inferno, inclusive, durante esses 15 dias de Jogos Olímpicos. A gente não pode querer contar, né, esperar feliz da vida Usain Bolt, entre outros, aí o Phelps, que confirmou presença também, no meio do caos, né, como a cidade está, o Estado está. Estamos aí com servidores públicos sem receber salário, professores em greve há quase 6 meses, se eu não estou enganado, há 4 meses, se eu não estou enganado. Eu particularmente espero o inferno nessa Olimpíada, que os jogos vão acontecer, a gente não tem a menor dúvida, mas espero que aconteça com muito protesto, com muita raiva da população, para que as coisas não sejam assim tão tranquilas quanto essas autoridades de Araque esperam que será.
Eu acho que na hora que a Olimpíada começar mesmo, que chegarem os atletas, que chegarem os turistas e tal, vai rolar algum clima de Olimpíada na galera e tal. Mas eu acho que, conforme o Caio vinha falando, devido à situação do país, da crise política, da crise econômica, haverá um pouco menos de clima do que teve na Copa e haverá, eu acho que, mais protestos até do que houve na Copa. Porque na Copa a gente tinha uma galera que protestava ali no Maracanã e a Copa tinha um ponto focal, né, que era o Maracanã. Então você te fazia todo um esquema de segurança para uma área pequena e cercaram as pessoas ali na Praça Sans Penha, né, e tal. As pessoas ficaram com medo até de protestar, e enquanto que a Olimpíada será muito maior, espalhado pela cidade. Mas vocês não acham que, apesar de ter mais motivo para protestar, tem muito menos vontade de protestar depois de tudo que aconteceu? Eu tenho, na verdade, o meu ponto além da questão da vontade, eu acho que o que pode dificultar a luta aí dos movimentos na rua é que justamente isso que você falou no começo do programa, né? Os equipamentos que vão receber as disputas, né, são na Barra da Tijuca, e Deodoro, etc. e tal, Jacarepaguá, e não são pontos que tradicionalmente ocorrem as manifestações de rua no Rio de Janeiro, que são pontos centrais, né, mas como o Daniel falou do Maracanã, aqui no centro do Rio, na Cinelândia, na Candelária, que são locais que vão ser, enfim, locais mortos para a Olimpíada. A Olimpíada não vai passar por esses locais, vamos dizer assim. E o ideal, acho que deveria ser fazer movimento na porta do Maria Lenk, fazer movimento na porta do Velódromo, mas porta tem a questão, do Engenhão. Mas é todo um complexo, não é tão fácil assim chegar lá. E tem a questão também de mobilidade. Os jogos estão o manifestante nem chega lá. Sim. Exatamente. Não, porque além dos jogos serem distantes, a estrutura de transporte de massa que está sendo montada, a linha 4 do metrô e o BRT Transolímpica será exclusivo para quem adquirir os cartões especiais, que custam uma bagatela de R$25 por dia. Então, o cartão. Manifestante vai ficar longe. Inclusive, a gente pode, já que alguém está interessado em alguma modalidade, que alguém vai para os jogos? Eu acho, não tenho a menor condição de poder frequentar nenhum desses equipamentos. Eu sou radicalmente contra a realização. Ele vai acontecer, mas eu sou radicalmente contra a realização. Não vai ter Olimpíada, é uma pena. Não, vai ter, mas espero que ela ocorra no meio do inferno. Muito bom. Eu que gosto de judô, gosto de basquete, gosto de voleibol, são as três modalidades que eu mais gosto de curtir em Olimpíada. Se for o caso, assistir pela televisão. Mas espero que nenhum brasileiro ganhe medalha, inclusive. Realmente. Eu quero que ocorra a desgraça para o país durante esse período e para os atletas. É improvável. Eu quero... Mas os atletas não tem a ver com os atletas? Mas, enfim, já que estão representando o país. Muitos deles estiveram nas redes sociais nos últimos tempos aí, defendendo golpe, defendendo não sei o que. Então... tem que ser golpeado no tatame, tem que ser golpeado nas quadras. Mas aqui, eu discordo. Tem que entender que o sonho olímpico de algumas pessoas ali isso também aí. Por exemplo, o rapaz da canoagem. Lamento não tem um rinho, cara. O cara é um herói. Que inclusive saiu muito de um projeto da Caravana do Esporte da ESPN. Lamento muito. Pode ter saído de qualquer Azar dele. Azar dele. Eu acho que a questão dos movimentos, das manifestações, como o Daniel falou, vai ser muito complicado ter uma manifestação por causa da distância, da locomoção. Mas eu acho que o que o Cícero falou, ele bateu no ponto certo. Não vejo um movimento de massa, né? Ou seja, tirando os movimentos sociais, que são importantes, claro, né? Tem que participar, mas tirando os movimentos sociais, que são movimentos que estão sempre na rua, aconteça o que acontecer, desde muito tempo estão na rua, não vejo da população... ou de parte da população, muita vontade para protestar durante as Olimpíadas. Vamos lembrar que, por exemplo, na Cinelândia, que é um ponto crucial de manifestações que acontece já desde, século passado, os turistas estarão lá. Certamente passarão pela Lapa, passarão
pela Zona Sul, enfim. Vai tomar cerveja no amarelinho. Claro. Poucas coisas me irritam mais hoje em dia do que ver propaganda da Olimpíada na televisão, ver o RJTV, por exemplo, essa campanha. Mas é o produto entrevistando deles. pessoas na rua alienadas. Mas é o produto totalmente deles, é o produto deles. Mas aí é que tá, isso me irrita profundamente. É o produto deles. Porque, não, eu não tô Tem que falando vender. eu não tô falando da Globo, a Globo pode fazer o diabo mas não é que só ela a Globo, quiser. Eu tô falando do cara que é alienado, que vai lá, que ri, que diz pra repórter, que tá feliz da vida. Mas na que Copa espera não que foi seja assim, logo. Fagner? Não, mas a gente vivia um outro momento também, a gente vivia um outro momento. Mais ou menos, né? Será? Era um outro momento, era um Eu vou era um resgatar outro os posts era um do outro Facebook momento econômico. da Copa Volta das a Copas. Copa, Era um outro momento econômico. Ou só porque não é era um outro futebol? momento. Porque você prefere futebol? Não sei. É óbvio, eu prefiro. Já parou pra analisar eu prefiro a Copa do que. Eu adoro a Copa do Mundo. E gosto da Copa do Mundo. E gostei da Copa do Mundo no Brasil. A gente viu alguns jogos com juntos. todos os problemas, com todos os problemas que tiveram. Só que aí era um outro momento político, era um outro momento econômico no Brasil. Não existe. Sim, O é que a gente está vendo hoje é um governador, um desgraçado de um governador, declarar estado de calamidade Desculpa, pública. governador interino, porque o titular tá... Vice-governador em Não posso exercício dizer do o que eu cargo desejo é pra a ele. palavra. Esse vice-governador, a múmia, a gente vê ele declarar estado de calamidade pública com a cara de pau de dizer que a questão da calamidade ela é realmente voltada para a segurança da realização dos Jogos Olímpicos e que se dane os servidores Você que sabe estão... que isso foi um golpe administrativo para Sim, conseguir pra receber fazer recursos federais, recursos, enquanto o Estado está inadimplente. Sim. Né? Mesmo porque o Estado ele tem muito menos obrigação no financeiro. Mas os servidores junto à estão com Olimpíada salários atrasados. do que a prefeitura. Os É servidores com salário importante atrasado, lembrar, se dane, aqui né? como a mente jurídica do programa, que esses tipos de estados de emergência provocados estão, inclusive, previstos na lei de licitação como motivos para não dispensar a licitação. Você não Isso é pode histórico. autocausar um estado de calamidade. Isso é histórico, vem do PAN. Porque é a premiação pela sua má administração. Parabéns, você fez uma administração terrível. Então, como prêmio, você pode não precisar mais licitar. Parabéns. Exatamente, é a história do Pan-Americano. Sem No falar, Pan-Americano, as arenas também não ficaram prontas à Aliás, a época, gente pode né, na conversar época da sobre como administração nenhuma das César arenas sobreviveu até a Exatamente. Olimpíada, Nem salvo o Maria Engenhão. Lenk. O Só que o Maria Maria Lenk não vai ser o parque olímpico, vai ser o parque aí. do salto ornamental. Salto ornamental e polo aquático. Pra Grande natação polo arena olímpica, aquática não ali serve. atrás. E o legado que esse evento vai deixar pro Assim, Rio de Janeiro o próprio Eduardo praticamente Paes... zero. Não, o Elefante próprio Eduardo branco, Paes de- admite que o grande legado é o Porto Maravilha. Só que o que é o Pois Porto é, Maravilha? no centro da É uma cidade. grande privatização de uma área pública, onde não há nenhuma integração com a população, e a tentativa de criar um Puerto Madeiro brasileiro. O Porto é uma grande oportunidade perdida de criar uma zona de habitação social massiva numa área central com a infraestrutura toda pronta e que você poderia ter um grande contingente populacional popular vivendo ali. Mas o Brasil não tem déficit habitacional. Isso é uma coisa que não existe aqui. Pra quê? Exatamente. querem Pra que que isso? deixar longe do A centro, política para deixar você longe. resolver o déficit habitacional é construir o Minha Casa Minha Milícia. Lá em Campo Grande, Santa Cruz, Paciência. isso aí. A gente vai chegar Só sobre buraco. esse processo em breve. É verdade. Mas você vai a algum jogo, Daniel? Eu, sob risco de apanhar nessa mesa, eu digo que eu comprei alguns ingressos. Ih, tá fomentando Eu vou a confessar indústria que, do golpe. apesar de atleta de rugby, eu tinha muita vontade de ir, eu não comprei nenhum ingresso, mas eu vou no ciclismo de estrada, porque é de 2020 graça. você vai estar lá, Alcides. 2020 você vai estar lá. Não, O rugby impossível. é barato, ou seja, eu R$60 pesquisei o ingresso. Não tava caro, mas eu não quis ir, eu não quis gastar dinheiro. Porque é Deodoro, é longe, né? Não, tem trem da Central do Brasil, vai ser super fácil. Mas Desce Ricardo de Albuquerque. eu preferi só ver o ciclismo de fácil. estrada, porque o ciclismo de estrada vai passar pelo Corcovado, ali pela Via Chinesa, e é a última volta. Sobe a Via Chinesa, ele desce e final em Copacabana, mas quem passar lá em cima na montanha vai ganhar a etapa. Então eu vou ficar lá em cima ver os caras se matando, porque é uma subida bem dura. Vai ser legal. Como o Fagner, que sabendo de todas as mazelas do processo de construção das arenas da Copa do Mundo, vibrou com a Copa porque a gente gosta de futebol, eu não consegui me manter alheio ao fato de que vai ter aí. o Bolt por aí, vai ter Pois é, eu- os astros do basquete, então eu vou num jogo de basquete, eu Quero vou, Nem muito vai ver torcer- o vai torcer Alejandro contra os Valverde, nossos o Romão atletas Bardet, também, esses não. caras eu vou no vão vir Brasil e aqui. Espanha com grande chance de torcer pro Brasil. Vamos torcer a favor dos nossos atletas brasileiros. Não, basquete brasileiro eu vou Com torcer certeza. muito. Torceremos todos. Judô, esses caras, exceto todo mundo- o Fagner. Quero que, inclusive, os atletas também possam ir junto com todos os outros para o inferno. Calma, Fagner. Calma. Eu só espero São que o Fagner esportes. não torça para que A nada BIM grave não aconteça quero aos mesmo, não quero espectadores. mesmo. A BIM em breve estará requisitando esse áudio para Atleta entrevistar de- o Fagner. Atleta de vôlei, um Já bando anda de mochila. Atleta de vôlei, um bando de reaça, com exceção da Ana Moser.
um bando de reaça. Não quero Você quero tá mesmo, não quero generalizando. mesmo. Que Cuba e Rússia... Salta Ganha Mas a tudo. Rússia nem vem atletismo. Se a Rússia vier, A né? Rússia nem Não, vem a Rússia não vem, a Rússia não vem. Não, mas é só o atletismo, não é? Só É só atletismo. Não, mas atletismo. natação A também Izibaeva tem deve alguns. disputar sobre a bandeira olímpica, né? Ah, é? Sim, eles abriram essa possibilidade. Não, porque é ela, né? Não aprendendo só pra nesse ela, pra programa. alguns outros atletas. Acho que teve uma nadadora também que foi pega no doping. O cara parece, do- que agora foi liberado. Mas Tem o um- vôlei, por exemplo, a seleção é fortíssima. Tem um russo muito famoso Vamos ganhar alguns da ouros. marcha atlética que também vem com bandeira olímpica, que está sendo hostilizado na Rússia porque é um traidor da pátria. Deveria Agora, ficar fora Fagner, da Olimpíada. Você não sei se você viu a foto hoje circulando nas redes sociais, hoje, dia 13 de julho, né? Circulando nas redes sociais da foto da delegação com o Michel Temer e a delegação Mais um um motivo. pouco triste. Calma, calma. Mais um motivo. Você não Mas viu com a foto? Dilma, o pessoal feliz. Vocês viram isso? Não cheguei a ver. Vou Eles tentar com aqui, cara eu de sei. quem comeu e não gostou, como Não, dizia minha avó. Isso, Daniel A viu, que né? delegação você A falou? delegação do Brasil. E todo mundo foi Alguns requisitado em atletas Brasília. atletas foram Todos os E com a convocados. foto com o Foram Temer, com o recebidos pelo nosso, Temer, pelo nosso Pisciani. presidente Temer. Pelo Não dá pra tirar ministro foto Pisciani. rindo com mordomo de filme de terror, né, cara? Não dá. É o nosso presidente. Não dá. É o Não. presidente interino Vice-presidente usurpador. da República em exercício. Tudo bem. Interino e usurpador. Mas assim, e golpista. os atletas estavam lá mais felizes com a Dilma, provavelmente. Pelo menos foi o que a É foto porque a Dilma parecia. foi a convidada para a abertura. Foi, o não Lula foi o Temer. também foi. O Temer não foi convidado. O Temer não estará. Não, ter sido, gente. deve ter sido. Deve- gente. protocolo. Eu acho que ele não pode nem, não é nem convite, né? Ele que abre, enfim. Não, quem não abre vai é o rolar isso prefeito, não. Não vai né? rolar isso? Quem abre é o prefeito. Quem abre é o prefeito. Nosso historicamente- prefeito? Não, historicamente quem abre é o chefe de Estado do país. Mas devido a esse imbróglio que a gente está vivendo... Lula, eu que acho deveria o ser o COI não ia Lula. se meter Como Mas é? eu acho que não foi o primeiro-ministro de Londres que abriu em Não, 2019. foi o Boris Johnson que abriu, o prefeito de Foi o Londres. Prefeito, Não foi acho que é rainha? Foi o prefeito. prefeito. Não, a rainha pulou do Pulou helicóptero. avião com o James Bond. Isso. Sensacional. Diga-se de passagem, não sei se eu comentei sobre a BIM, não sei se vocês viram o panfleto da BIM sobre atividades suspeitas. O Fagner, eu achei até que o rapaz Fagner da foto tem- fosse Fagner. Agência Brasileira de atitudes Burrice, estranhas. né? Agência Fagner, Brasileira de ele Burrice. anda muito estranho. Olha, eu vou ser Com roupas confuso. que não são adequadas ao clima. E fazendo comportamento ameaças. estranho. Fazendo ameaças agora. Eu tô praticamente andando sem roupa, gente. Tem roupa que caiba mais em mim direito. Como é que eu tô usando roupas estranhas? Tem isso. É bom salientar que se você for gótico, punk, alguma coisa assim, você não saia na rua nesses dias aí que você tá arriscado a morrer. Aquela Não, mas menina da Góticos e punks vão sofrer na pele o que os pretos já sofrem durante todos os outros dias. Eu acho que a BIM foi infeliz. Acho que a BIM é Porque infeliz em ela- muitos momentos, pois né? é, não, mas eu Ela dá eu uma não gosto de entrevista falando que o crucificar. Estado Islâmico tá chegando, que estamos todo mundo Eu ferrado. não quero crucificar. O que eles têm a dizer é o que o mundo inteiro diz. Inclusive, houve aquela fatalidade, aquela burrice lá com o Jean Charles, em Londres, que ele também estaria de casaco, no calor. Eu entendo o que a BIM quis dizer. Acho que poderia ter feito de uma maneira melhor, porque realmente fica parecendo, um cara de casaco, de mochila, um terrorista. Ela, inclusive, bota essa foto. Vou ter que te corrigir sobre a história do Jean Charles. O inquérito que seguiu a investigação da morte dele chegou à conclusão que foi uma execução sumária sem nenhum menor motivo. Sim. Na época, aquilo ali foi uma execução. Mas na baseado num estereótipo, época, né? isso, na época foi noticiado que ele teria sido alvejado, porque ele estava, né, no metrô, no trem, Gente, mas isso aí, enfim. gente, eu quero entender. E o que a BIM mostrou mais ou menos é o que eu se quero fala no entender resto do qual mundo. eu quero entender qual é a novidade desse processo. A gente que está acostumado a andar no Rio de Janeiro, andar no subúrbio do Rio de Janeiro, que é preto, que é o anda que você de falou, madrugada. já é um Não, alvo. se andar com um guarda-chuva grande, pode ser Verdade. confundido com um fuzil e tomar um tiro de verdade. 12 na cara. Isso não é verdade. novidade pra ninguém. Eu não polícia ando com confunde guarda-chuva- muito. Eu não ando com guarda-chuva A grande. polícia na é muito rua. confusa, né? Outro dia foi um saco de confunde- pipoca, não foi? Um saco de pipoca com drogas, é uma furadeira com fuzil. Mas foram casos isolados. Uns 17. Todos Todo os dia, 111. todo dia um caso isolado. Todos os 111 tiros no carro dos 5 meninos foram Também casos isolados. isolados. A mãe de um deles Foram- morreu. Inclusive né? morreu de Morreu, tristeza. né? Depressão Tristeza, profunda, mano. infelizmente. A Realmente. guerra no Rio não tem fim. Mas vamos seguir para o próximo bloco, porque tristeza é muita tristeza, e a gente tem que falar de mais tristeza. Vamos pro quadro Caô da Semana. Vou botar a vinhetinha depois. Caô da semana. Então, o Marcelo Freixo lançou sua candidatura à prefeitura, Pré-candidatura. sua pré-candidatura Pré-candidatura. à prefeitura do Rio de Janeiro, Senão fica- que será uma das mais disputadas nos últimos anos. Teremos 8 a 10 candidatos aí, Só especula-se. fera.
Bolsonaro, eu fiquei sabendo que o filho do Bolsonaro tá pedindo para entrar com recurso para que as pessoas a partir de 8 anos votem. São os eleitores dele. De 8 a 12. De 8 a 12 anos são os eleitores do Bolsonaro. Tá. Alguns amigos do Caio Belandi, inclusive no Facebook. Muitos. Então, como eu ia apresentando o quadro... Ele vai apresentar. Como eu ia apresentando o quadro, o Marcelo Freixo lançou sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro e rolou o caô com a piada considerada machista do seu cabo eleitoral, Gregório do Vivier. Greg. E aí? O que rolou aí? O que vocês acham disso fala aí, tudo? o que você achou do Greg? Eu tava lá. Ele tava lá, ele pode falar. Eu tava lá Metade da mesa estava. no lançamento da Aliás, fale, pré-candidatura. antes gostaria que você falasse como quantos negros tinham lá. Pouquíssimos. Mas isso, enfim, não é novidade para ninguém. Isso já falo e repito isso em todos os espaços que eu participo. Não tem negros nos eventos do pessoal, são pouquinhos, quer dizer, não tem, são pouquíssimos. Políticos. Um evento de 3, 4 mil pessoas, tinham 20 negros lá. Quem E tá a lá gente tá de sabe- teimoso. A gente sabe que é porque a grande maioria dos eleitores do PSOL tem um perfil universitário, enfim, e a gente sabe que isso acontece. Infelizmente o PSOL e o próprio PSOL reconhece. A gente vê, por exemplo, o Chico Alencar falar várias vezes sobre isso. O PSOL não tem a base, o trabalho de base popular que, por exemplo, o PT Teve um dia. teve. Mas você acha que o tinha, pessoal não sei. se propõe a ser um partido popular? Aí eu não sei, eu não sou do PSOL, não respondo pelo PSOL, então... Não, mas é uma pergunta de análise. Você acha que ele tem um projeto popular? Não sei, eu acho que o PSOL é um partido que, por exemplo, que politicamente, nacionalmente, é um partido que não tem projeto. Mas, enfim, eu acho que não sou a pessoa mais indicada para poder falar sobre isso. Sobre o Gregório, enfim, eu estava lá e foi constrangedor, eu diria, porque eu percebi a piada, eu ouvi a piada, né, porque eu estava lá, e eu percebi que ficou Piada sem graça, hein? um clima esquisito ali numa parte da quadra e tal. Mas ele se retratou. Acho que o mais importante era que ele se retratasse, e ele se retratou em seguida. E eu acho que a gente não tem que ficar... a esquerda, quer dizer, a esquerda não tem que ficar trocando porrada interna entre ela, porque isso atrapalha o processo, enfim. Eu tava lá também e confesso que na hora mesmo eu não percebi nada. Né? O pessoal riu da piada esquerdomacho. e tal. E só Estava inebriado? Não, eu não nem. Com a nem euforia? tava. Euforia. Foi uma catarse coletiva, né? Eu só percebi o deslize, digamos assim, do Gregório quando uma mulher que estava na plateia me alertou. Nossa, que piadinha, né? Não sei o que lá e tal. E aí que eu fui pensar e no dia seguinte a timeline da galera estava invadida pelas questões. Mas eu acho que o fato disso ter sido o debate que mais mobilizou uma parte da galera da esquerda no dia seguinte, diz muito sobre essa esquerda pós-moderna, né, que a gente tem hoje em dia, né, numa cidade que tem todas as mazelas que a gente está falando aí, que tem tanta coisa para discutir. Foi isso que foi a coisa mais falada no lançamento de uma pré-candidatura que se pretende colocar contra o modelo de cidade que está sendo implantado, que está implantado e que vem sendo implantado há muito tempo no Rio de Janeiro. Se você for olhar todos os ataques contra as mulheres que moravam, por exemplo, na Vila Autódromo, Exatamente. o dano Muito é mais muito maior importante, do que exatamente. qualquer A dano. Dona Penha, inclusive, estava lá e a fala dela foi bastante emocionante. Exatamente. Inclusive, eu queria falar sobre isso, porque eu li um texto muito interessante sobre a fala da Dona Penha, que falava, e toda hora que ela falava do tipo, com a força de Jesus, algumas pessoas na plateia ficavam tipo... Porque é o quê? É o pessoal da elite universitária, esquerda, cool, eu quero fumar baseado, sou muito chique, sou... E não pode sabe, ser, cristão. é um cara que é de esquerda, mas que tem uma pauta totalmente antipopular e individualista. Porque ele quer o baseado dele, ele quer... Beleza, o cara não quer que ninguém apanhe por ser gay e tal, bacana, ninguém apanhe por ser negro, ótimo. Mas no fundo, ele quer uma vidinha chique e tranquila, poder andar na rua de madrugada, bêbado, sem ser assaltado. No fundo, a pauta de muita gente que se diz de esquerda, acho que acaba sendo muito mais individualista do que coletivista. E, bom, na minha opinião, quem é individualista não é de esquerda. E eu acho que um anticristianismo também, um pouco. Talvez seja uma palavra Ateísmo forte. militante, modinha. Não, acho que seja anticristianismo é uma palavra forte. Mas eu acho que rola... Antineopentecostalismo. É isso, mas até Senão pelo você que vai você... acabar concordando com Malafaia. Não, mas eu acho que Cristofobia mata. a gente precisa fazer essa diferença, porque quando a Dona Penha, por exemplo, vai falar de Jesus, não é a mesma coisa que o Malafaia ou o Claro Marco que não. Feliciano. Pelo falando de contrário, Jesus. inclusive, talvez ela tenha dado uma grana pro cara em algum momento. Pois é, ou seja, tem que pegar parte dessa esquerda que você falou agora, que de repente olha de
de rabo de olho. A Dona Penha limparia as chagas de Jesus, o Malafaia mataria Jesus. Pois é, eu acho que Essa essa diferença precisa ser levantada, porque os evangélicos que são até acometidos, né, por esses problemas das igrejas neopentecostais, como você falou, eles são vítimas. E aí, de repente, a Dona Penha lá falando no seu depoimento, usa Jesus e as pessoas... eu não sou cristão, enfim, então eu falo isso de cadeira, mas eu acho que a gente precisa olhar para essa gente, né? Que... Não, sabe o que é pior? Se ela falasse em nome de Lenin, geraria a mesma reação. Geraria a mesma reação. Que fala, Lenin é um macho cis hétero, homem, não dou voz pra piroco. E acaba dando a mesma coisa. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que tem uma ânsia da galera de... padronização, eu só queria né? falar, porque vocês dois estiveram lá, e vocês me contaram uma outra história sobre o tema que eu falei, que uma transexual foi chamada pelo nome... Era uma transexual mulher e foi chamada pelo nome masculino. Isso. Não, mas por uma rádio fêmea. do nome dela. Foi lá, não Isso. lembro dessa. Não foi lá. Foi uma história, uma treta que aconteceu no Facebook, umas 2 semanas antes. Mas de gente ligada à campanha. De gente filiada ao pessoal. De gente filiada. Quer dizer, uma simpatizante, a trans, e uma militante feminista de uma rádio fêmea, filiada ao pessoal, que inclusive deve vir como candidata a vereadora. Não, a militante trans... ela não é filiada. Ela não é candidata a vereadora? Ela disse no Facebook que não era afiliada. Mas enfim, enfim. A Rádio Fêmea eu sei que é afiliada e é pré-candidata a vereadora. Mas o que eu queria falar em cima também, não concluir o raciocínio sobre a piada do Gregório, é que eu acho que são agendas muito desconectadas da realidade. Então você tinha ali uma ânsia das pessoas serem muito coerentes com as suas agendas próprias, com as agendas dos seus pequenos grupos. Uma padronização. Não é pior que padronização. Tem porque pior do que isso. É uma visão de que, tipo, eu tenho uma visão estreita do que eu considero o ideal da esquerda Isso. e qualquer coisa que desfere disso eu acho um absurdo. É pior. E aí rola uma dificuldade imensa de diálogo com o público realmente popular. Exatamente. Que é evangélico. E Que é muitas vezes machista. Que é muitas vezes machista. E ao invés de você se colocar numa posição de respeitar aquela pessoa e desconstruir um discurso eventualmente machista ou equivocado, que a gente, no nosso ponto de vista, seja equivocado, você chega com o pé na porta que você acaba afastando essa pessoa, né? Ao invés de trazer ela para suas questões e discutir o que você pode fazer efetivamente para a vida dela, para o dia a dia dela, discutir transporte, saúde, educação. Sim, inclusive, eu gostaria só de terminar, vou passar para você, inclusive eu quero falar sobre você. Que você já teve um movimento negro, que já foi dito que você não era negro de verdade, correto? Sim. Então o que acontece? Muitas vezes nesses movimentos, eles acabam criando uma animosidade tão grande que gera uma reação do outro lado, que é o bolsominianismo. Que o cara é rejeitado, fica puto, vai pensar que aquele cara tá zoando o cara que me sacaneou, vou lá zoar junto. Enfim, manda aí, Fagner. Não, eu só ia falar da Dona Penha o seguinte, eu acho... para quem não conhece, quem vai ouvir esse podcast de repente é de fora do Rio, enfim, nunca ouviu falar, a Dona Penha é uma liderança da Vila Autódromo, que é uma comunidade vizinha lá à região do Parque Olímpico, que, enfim, sofreu todo tipo de violação possível no período da construção, né, do parque e da preparação da Olimpíada. E é uma mulher admirável, que é uma mulher que, segundo consta, recebeu proposta do prefeito do Rio de Janeiro de mais de 2 milhões de reais para poder sair da região, né, e, obviamente, enfraquecer a luta da Vila Autódromo para que o poder público pudesse chegar lá e barbarizar mais do que já barbarizava. E ela simplesmente recusou esse tipo de proposta. Então, a pessoa que eu acho que questiona o discurso da Dona Penha por ela citar Jesus na pré-candidatura, sinceramente, a pessoa que faz isso, a pessoa é isso que o Caio falou, a pessoa é imbecil, é incapaz de ouvir o discurso do outro, é incapaz de lidar com o contraditório, é incapaz de lidar com aquele que está com contradições, é incapaz de lidar com aquele que está abaixo de você na classe, na disputa de classe. Mas que é o seu irmão na luta. Entendeu? Exatamente. Então, a Dona Penha é uma mulher que tem que ser enaltecida, ela merece todas as homenagens que ela teve agora recentemente. Ela, se eu não me engano, sofreu uma moção na medalha Pedro Ernesto na Câmara Municipal. Né? Na Câmara, ela merece todas as homenagens. Na bancada do PSOL, inclusive. A mulher sozinha peitou o prefeito da cidade, se negou a receber dinheiro e fortaleceu a luta da comunidade que ela vive.
Não, Só pra rapidinho, eu só quero listar as maldades da Vila Autódromo, para as pessoas entenderem que às vezes as pessoas não estão muito sabendo. É o que aconteceu, tinha uma comunidade que era anexa ao autódromo de Jacarepaguá, que foi Entre desfigurado. O autódromo e o arroio. Isso, ele foi desfigurado para poder dar espaço para o Parque Olímpico. E eles queriam remover essas famílias, e algumas famílias aceitaram o preço oferecido pela prefeitura, que dizem era uma vergonha de pequeno, mas enfim, não vem ao caso. E as pessoas que se recusaram queriam ficar na terra deles. Eles simplesmente viam ao seu redor todas as outras casas serem demolidas, o bairro ser completamente desfigurado, trazendo todo tipo de doença, todo tipo de problemas para o bairro. Entulho lá. E transformando a vida das pessoas basicamente no inferno, porque era obra 24 horas por dia na cabeça delas. Só para deixar claro o nível de pessoa eu queria falar exatamente sobre a Vila Autódromo. Eu acompanhei razoavelmente de perto esse processo. Foram feitos vários planos populares, vários planos urbanísticos populares construídos entre especialistas da FRJ e a própria população, e que demonstravam que a Vila Autódromo não atrapalhava o Parque Olímpico. O Parque Olímpico podia perfeitamente ser construído da maneira que ele com remoções mínimas. E havia desculpa também da questão ambiental, de que a Vila Autódromo invadiria a faixa de domínio do canal, que é adjacente à comunidade, e que também seriam remoções mínimas. Desrespeitando o nosso valioso Código Florestal. Exatamente. E seriam Angra é muito respeitado. Por quem... Só que não. Por quem Luciano tem grana Huck manda pra isso. mensagem aqui, mandou uma mensagem agora. Os marinhos também, né? Dizendo Os que marinhos respeita também, o os Código marinhos Ambiental também. brasileiro. Ele não tem uma lei Mas em enfim, seu nome no estado do Rio de Janeiro. mesmo respeitando o código, João as Roberto remoções... Marinho, tá ouvindo o programa. Mesmo respeitando os códigos, abraço. mesmo respeitando o código, as remoções seriam mínimas. E a prefeitura sempre passou por cima disso, todas as vezes que o plano popular foi apresentado. E eu não sei se ainda está disponível no Google Street View, porque agora eles vão entrar com o Street View na véspera da Olimpíada com o parque lá pronto, semi-pronto e tal. Mas era muito interessante você andar com o Street View em torno ali da área do antigo autódromo e ver as fotos da Vila Autódromo, que parece uma zona de guerra, efetivamente. Essas fotos da Síria que a gente vê antes e depois. Inclusive dá pra fazer um Aí uma BuzzFeed, foto- né? Síria ou Vila Autódromo? Exatamente. É Síria ou Vila Autódromo? Seria bem interessante no BuzzFeed. Bom. Parece que caiu um blockbuster, aquela bomba arrasa quarteirão, e que sobrou uma casa em pé, cheia de entulho do lado. É um negócio pavoroso. Nessa maravilhosa nota, vamos ao nosso próximo quadro, o quadro Nos Tempos da Guanabara. Nos tempos da Guanabara, gente, só vinha. Que coisa patética Bom. isso. Que coisa Como todos patética. sabem, o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil e, na época, era o estado da Guanabara. E a gente vai traçar um paralelo da época com as coisas que estão acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Corrigindo, até 60 era Distrito Federal. Perdão. O estado da Guanabara foi justamente da Foi a transição. gambiarra depois. Exatamente. Mas vamos transformar toda a história do Distrito Federal. Vamos adaptar isso aí, porque a licença poética do estado da Guanabara é muito mais bonita do que o Distrito Federal. Então, todo mundo que é do Rio sabe quem foi Pereira Passos, responsável pela obra da Rio Branco, responsável por grandes remoções, muitas Um grande desgraçado. do século muitas revoltas, 20, né? o artífice de muitas revoltas populares, mas o famoso cara que fez obra, o cara que fez. Bom E prefeito. o Eduardo Paes é o cara que fez. O cara que mexeu no centro do Rio, o cara que teve coragem. Como é que vai ficar pra história? O Eduardo Paes vai ser conhecido como Pereira Passos do século XXI? O Pereira Passos do século XXI. Provavelmente. O PP do Eduardo Paes é outro. É Pedro Paulo. O Pedro Paulo é candidato, né? Provavelmente candidato. né? O É o PP. pré-candidato. Pré-candidato. Ele é o PP. Esquece. Eu acho que ele tem essa ânsia, essa fleuma de querer parecer, de querer ser reconhecido como o Pereira Passos, o novo Pereira Passos do século XXI. Só se for nas desgraças que ele produziu na cidade, que são parecidas ou piores do que a que o verdadeiro Pereira Passos promoveu Pior no porque a começo do população é século maior, XX. né? É pior do que porque a população Eu é acho muito que não é bem maior. assim, não. Eu acho que é óbvio que o Eduardo Paes não é um prefeito dos sonhos de ninguém. Você acha que é bem nítido pelo envolvimento dele, até partido que ele é, enfim, o histórico. Dos partidos que ele que já ele foi. já foi, e o histórico dele mesmo, como político, como um histórico profissional nulo, né? Ele não foi nada, enfim. Bacharel. Pois é, eu sou bacharel também, muito respeito. Enfim. Por isso que eu percebo a sua polidez ao falar do Eduardo eu Paes. sou- Uma quase admiração. Como a gente estava conversando outro dia e eu vou dizer o motivo. Eu acho que assim, tudo é referência. A minha o prefeito que eu conheci foi o César Maia. E eu era jovem, mais É jovem. a mesma coisa que eu comparar o Peter com o Olha Orcades só. no Fluminense, cara. Olha Eu não só. posso fazer Deixa essa comparação. eu completar o raciocínio. Eu só acho que assim, eu só acho que o que o Eduardo Paes fez
na sua gestão, nas suas 2 gestões, né? Vai deixar um legado. Legado talvez seja a palavra muito forte. Vai deixar a obra pronta. Isso, que é importante. Porque Superfaturadas. que é importante. Isso é irrelevante. Não é pra irrelevante. História dele. Que isso aí é coisa que te apaga. Não é com o tempo. irrelevante. Eu acho que assim, ele precisa ser julgado, ele precisa ser cobrado por superfaturar. Sem ouvir a população. Tudo bem, Fagner, mas olha só, preste atenção. Não Fala dá do legado não, dele. Vou falar do não é legado. É assim, ele melhorou, por exemplo, o centro da cidade. Eu estava passando pelo centro da cidade, eu sempre passei desde moleque pelo centro da cidade. O centro da cidade, a região da Praça 15, para ser mais exato. E passando pela Praça 15, eu vi uma outra Praça 15 que não se tinha 10 anos atrás. Isso é fato. É claro, tinha uma perimetral em cima. Ele tirou Mas a eu gostava perimetral. da perimetral. Não, mas a perimetral, eu não sou carrista, então eu não tenho carro, né? Então eu não sei qual foi o efeito prático. Perimetral é bom pra cacete. Pois é, eu acredito que o efeito prático para carro tenha sido ruim. Mas, assim, para passante, como que a gente gosta de dizer, para área pública, para gestão de rua... Para niteroense foi uma merda. Ocupação de rua, que hoje é falado, enfim, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, o Haddad... Caio, eu discordo radicalmente. Mas, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade com todos os problemas que ela tem, a cidade com todos os problemas que ela tem, ela sempre foi ocupada, sempre aconteceu... Não é verdade. O centro da cidade já foi muito largado. Foi largado, mas as pessoas... Largado por quem e pra quem? Pois largado por quem e pra quem. A zona portuária sempre teve uma dinâmica urbana riquíssima, Exatamente. Só que era popular. E era uma galera invisível. Inclusive, a ideia da perimetral foi justamente superar esse problema de ter que passar pela área cheirosa da cidade. Exatamente. Você A gente- passava... Não, peraí, eu Como- acho que como isso é que não- hipocrisia, Daniel. Você frequentava lá o Porto, gostava de frequentar aquela população. Eu frequento Não, é a Pedra- hipocrisia. eu frequento É a Pedra do Sal, eu hipocrisia. frequento É a Pedra do Sal há hipocrisia. muitos anos, muito antes. O Porto está melhor do que era. Não, pra quem, Pra Caio? passantes. higienizado. Pra Não, é aquele negócio. Quem mora no Porto? Mas ninguém mora no Porto. Então. A gente está partindo do Então, se a gente princípio que ninguém ele fez uma obra As pessoas caríssima, moram no Porto. ele Sim, privatizou gente uma na Gamboa, região na da saúde. cidade. O pessoal que mora na Gamboa, na Saúde e na Providência não se beneficiou dessa obra. Essas Pelo pessoas não contrário, gostam. Pelo contrário. Muitas delas tiveram que sair dali, porque ficou absurdamente mais caro. Então, o que não tem como aconteceu? se manter. O Pereira Passos acelerou o processo de favelização do centro do Rio e o Eduardo Paes ele criou um processo de favelização muito mais sofisticado, que é a Santa Cruzização da população. Que o pessoal foi mandado para Santa Cruz, Campo Grande, Descentralização. Pelo mercado. pelo mercado, pelo descentralização, nosso mas isso grande senhor acontece. do século XXI, o senhor mercado. Olha, eu já Deus falei mercado. aqui sobre a questão da oportunidade perdida de fazer um grande programa de habitação popular ali. Então, eu acho que eu não sou contra, por princípio, você derrubar a perimetral e fazer uma renovação daquela região. O que eu sou contra é o que fizeram. Pra que fizeram? Né? Pra subir um monte de torre de escritório. Trump Towers. Mas eu não- 50 andares ali. Pra concretar tudo. E expulsando essa população via mercado, a famosa expulsão branca, né? E tal. Então, e os valores envolvidos, né? Que foram todos bilionários. Então, eu não sou contra o conceito de tirar a perimetral. E ainda mais que fizeram um túnel depois, vai ficar pronto 3 anos depois, foi um caos e tal. Mas eu não sou contra tirar carro da rua, não. O problema, pra mim, é o que aquilo vai se tornar. Uma grande esplanada de escritório com torres de 50 andares e que, dado o momento econômico do Brasil, a chance Não, de aliás, virar um essa- imenso elefante branco... A grande né? questão não é nem essa, porque eu acho que o clima econômico do Brasil não é nem o maior problema, porque se imaginou que o Rio de Janeiro se transformaria numa Dubai. Sim, teria uma cidade petróleo global. jorrando, Cidade porque global. o preço das commodities nunca ia baixar, ia passar de $150 o barril, e a realidade que a gente vê hoje é muito diferente disso. Não, e também da cultura do grande evento, né? Da cidade global, que o Rio de Janeiro para sempre seria um eternamente. uma atração Um pra eterno grandes show da eventos e Beyoncé. tal. E a Olimpíada, depois da Olimpíada aí, com todos esses problemas que estão acontecendo, eu não sei. Mas, ó, teve a Rio mais 20. Depende de quem vai ser o grande- prefeito também. Teve a Rio mais Sempre 20 em isso. 2002, a Rio mais 30 tá aí em 2022. De repente a gente pode pleitear uma Faltam 6 anos. nova reunião de católicos aqui, né? A gente Teve pode aquela- pleitear uma nova Copa do Mundo, pô, a Rússia é cheia de problema, aí nego, a torcida lá Os estádios criou um monte estão de Pelo menos os briga. estádios estão Jornada prontos, Mundial né? da Juventude. Já tá tudo Os pronto, jovens Vai da ter que Jornada fechar o Mundial Maracanã já só mais 8 envelheceram. meses para novas Não, adaptações mas de aí, carros da FIFA. Aliás, o Eduardo Paes quer pegar o Maracanã, né? Quer administrar... Pra ele? Não, pra ele não. Quer dizer, pra ele acho que não. Né? Mas a prefeitura quer Oferecer Flamengo, municipalizar. oferecer pro É Flamengo e uma pro concessão Fluminense, em que né? Flamengo e Fluminense teriam Isso. um papel de protagonista. Aliás, nós falamos Isso é uma boa pouquíssimo pauta. de futebol aqui, Pois né? é, uma Podem uma- falar, Tava hein? na pauta, ué. Pois é, uma pauta interessante. Não... O Fagner vai domingo para Edson Passos. Tá animado? Vou pra Edson Passo, se é pra sofrer, vou sofrer de verdade, vou de trem,
vou sozinho. Não vai sair de ônibus Você vai sozinho até porque custa quanto o ingresso? Mas pra mim, primeiro que eu moro no subúrbio, vir pra Laranjeiras pra poder ir pra Edson Passos é muito pior do que que eu ia até Madureira, por exemplo, pegar o trem em Madureira. Aliás, Madureira, que é um local onde o Eduardo Paes é muito bem falado. Só um parênteses, por que não joga no estádio Madureira? Porque o estádio de Madureira não tem capacidade mínima e não tem torre de iluminação. São 5 mil. Lá só tem jogo Mas no isso dia. seria também, alguma né? coisa difícil de adaptar? Porque assim, Tem o questão de Fluminense espaço. teve uns 8 anos pra adaptar um estádio? Desde que descobriram que ia ter Olimpíada. Exatamente. Sim, não, mas a gente vive a majestote. A gente Especificamente dizemos lá no Fluminense que a gestão atual do Fluminense é a majestote, a maior gestão de todos os tempos. E eles, sabe, 8 anos é pouquíssimo tempo para poder pensar nesse É tipo de difícil coisa. administrar um clube Especificamente médio, sobre né? Madureira, tem uma questão de espaço lá. O estádio é espremido entre a linha do trem de um lado, do ramal de Belfort Roxo, que tem a estação Mercadão de Madureira, e do outro lado pelo Mercadão de Madureira, que é terreno do Madureira, mas tem o Mercadão, tem as lojas, e é de onde Madureira tira grana, inclusive. Cara, eu gostei muito da gente marcar esse programa convidando um mapa para poder participar. O Daniel, o Eu Wikipédia. já fui no Aniceto Moscoso assistir Madureira e Vila Nova. Eu não sabia nem que o nome era Série C. Aniceto Moscoso. Eu conheço Aniceto como Moscoso. Conselheiro Galvão. Que é o nome da rua. Eu só queria fazer um parêntese e dizer que o setup do estádio do Arsenal é exatamente igual ao estádio de Madureira, só muda o tamanho do espaço que ele tem pra construir. Muda pouca coisa, né? Porque o Madureira é muito maior que o Arsenal. Com certeza. Muito mais tradicional, grande Muito mais. Madureira. Já, Esporte. Mas já assim, foi pra Cuba, né? Quais eram as opções? Foi minha que- oportunidade, inclusive, de ir num jogo da Série C, já que meu clube nunca jogou nesse campeonato. Vai pro inferno. As opções aqui no Rio. Quais as opções realistas para o mundo pré-olímpico? Era Edson Passos? Era fazer uma. estádio da Portuguesa, reavivar a que é o que arena. Aliás, eu tô animadíssimo a pra ir grande. pra Portuguesa lá a- no sábado, a- porque vai ser a segunda vez no ano que o meu clube vai jogar na cidade sede dele. A gloriosa Arena. Botafogo. Arena Botafogo, mas que foi conhecida no passado Arena Petrobras como Arena. e Não, Luso, peraí. a Arena Arena Luso Luso brasileira. brasileira. Mais respeito com o estádio Luso brasileiro, o estádio dos ventos uivantes. É, o porque Morro inclina um dos vento que Ventos vem ali de Uivantes. Caxias, que é um negócio. Mas E o gol do Birajara. Em 2005 ele deram uma guaribada ali pra Flamengo e Botafogo jogassem na época das obras do PAN, no Maracanã, e como a Petrobras bancou a brincadeira, virou Arena Petrobras. Arena, né? Dividido, Arena com Quem tubulares. diria? Mas E você- agora é Arena Botafogo porque o Flamengo não quis participar. Mas da vamos brincadeira. parar e pensar. O Botafogo tem o Engenhão e ele tem a concessão do Caio Martins até hoje. Pra mim é desonra, porque o Caio Martins fica lá abandonado, fica treinando junior lá. Eles adaptaram a parte. Patrimônio público do governo É do um estado. patrimônio público que está em péssimo estado. Eles roubaram as lâmpadas da iluminação para fazer não sei o que. Deve ter levado lá para Não o acredito estádio que da o Botafogo Portuguesa. fez isso. Gestão moderna. Fez isso. Não acredito. O que eles fizeram? O General Severiano está bem iluminado. Os espaços onde tinha as cabines de rádio e televisão foram todos fechados e transformaram aquilo em hostel para os moleques ficarem lá. Então eles botam beliches, triliches lá e botam 10, 12 moleques. Viabilizaram um Ou estádio seja, para competição transformaram o Caio profissional. Martins no Carandiru, né? Transformaram o Caio Martins num cortiço. Num cabeça de Inviabilizando porco. o estádio pra Inviabilizando futebol o estádio para futebol profissional. E eles têm que fazer uma obra em outro estádio para poder jogar. Que não é dele. Que não é dele. E o pior, o Caio Martins é um lugar onde, historicamente, o Botafogo, sempre que jogava, enchia. Porque todo mundo ali em volta é botafoguense, sabe-se Deus por quê. Pela proximidade. Ou seja, E é um estádio bacana. só pra Você- continuar. você- Até eu iria, porque Você me é fez de... a pergunta sobre Edson Passos, se eu iria a Edson Passos. Inclusive, eu estava discutindo com outros tricolores ontem, e a capacidade, a quantidade de pessoas a quantidade de ingressos que foram disponibilizados para o jogo, 10.460 e alguma coisa, é a prova cabal de que se o Fluminense tivesse vontade política, ele poderia jogar em Laranjeiras. Pois é, eu Sem ia falar dúvida. isso. Eu ia falar isso. Mas é que do lado do Fagner. Paz da Guanabara, muita gente junta e vira manifestação, né? Eu ia falar isso, Fagner. Na verdade, assim, Mas a maioria da torcida do Fluminense é coxinha. é muito claro que estádios como Laranjeiras e Gávea poderiam servir para jogos de médio porte. Mas falta. A Gávea não tem condição nenhuma. Pô, tem sim. Não tem, cara. Não, É do não, tamanho do Luso. atualmente. Eu já fui no não. Campeonato Sul-Americano de Rugby lá, Atualmente, aquela arquibancada não. é podre. Mas aquilo ali, o gasto é mínimo para reformar aquilo. Mas aqui cabe 1.500 pessoas ali. Não, ali que já botar coube tubular 10 como mil, na ilha. já jogou ali. Já coube 10 mil 1.400 e pessoas. quanto? O estádio da Arena cabe Tinha 10 mil tubular, Alcides. pessoas. Mas aonde? Dando volta no campo.
O espaço ele é muito pequeno. É cara. muito simples. Eu acho que assim, falta... Mas não, se tiver vontade de falar. Mas não, porque acontecia. Exatamente. A estrutura das tubulares ficava na calçada da Lagoa Barra ali. No Fluminense teve uma... E houve uma inclusive, ação repórter... de um advogado vascaíno de que o Flamengo estava usurpando espaço público. Pois é, que aquele espaço, tava inclusive, é da prefeitura, né? Eu acho que assim, você mostra que é tanto Gávea quanto os Laranjeiras, pra falar os outros aí, a Moça Bonita, Moça Bonita fica na puta que pariu. Conselheiro... Eu acho que tinha que reformar o Mas é Ítalo na frente da linha do trem. Na frente da linha do trem. Não. É São Passo é mais perto. Mas São é na Passo é a frente... segunda estação depois de Deodoro, Bangu, vai umas 6 estações. Mas o Moça Bonita é na frente da linha do trem também. Daniel é um inferno. Como é de São Passo. Não, tudo bem, Mas mas é um lugar onde jogar, ninguém gosta de jogar. É na cidade do Rio. Não, mas ninguém gosta de jogar porque é quente para caceta. Onde? Não, mas Moça Bonita é a boca do inferno. Mas né? é de São aí não Passos joga também. quente. é Baixada quente. também, E há quente. quanto tempo tem jogos? Não joga em Caxias do Sul porque é frio, e aí? Moça Bonita. Moça Bonita... Eu acho que tinha que reformar o Ítalo Delcima do glorioso Campo Acho que, Grande também. deixa eu só completar, ô, Daniel, Que é exatamente... maior que todos eles, eu acho. Deixa eu só É maior. completar. O Ítalo Delcima já foi o terceiro maior estádio do Rio de Janeiro. Era Ficava exatamente... atrás do Maracanã e do São Januário. Era exatamente isso que eu ia comentar, só pra finalizar. 92. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que assim, tem muitos estádios que poderiam ser reformados. Se Flamengo e Fluminense, principalmente, que são os clubes mais interessados, há 8 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou há 3 anos atrás... Pensa assim, porra, a gente vai ficar sem. Vamos ficar pensar sem. numa alternativa? Ou seja, além da Arena da Ilha, eu citei todos esses aí que eu citei, com 1 milhãozinho, 1 milhão pode dizer, mas com 1 milhãozinho de Tá cada boa. um, eles tinham formado o estádio... O Ítalo 200 mil reais o Botafogo jogava na Martins. Não precisava de tubular. Pois é, eu acho que assim, então faltou um pouco. Na Gávea eu sei que tem problemas, inclusive para o ginásio, para sair, problemas burocráticos e problemas com a Associação de Moradores da Zona Sul, que é o que pesa também para Laranjeiras. Ou seja, são 2 estádios que, se começar a botar 10 mil pessoas ali. Tem muita pressão antipopular. Exatamente. Informações sobre 10 mil Laranjeiras. pessoas ali, e nas Laranjeiras e na Gávea, o pessoal Cabe da Zona 10 Sul vai pessoas na ficar. Eu tenho uma informação Imagina, sobre um monte de Laranjeiras, inclusive flamenguistinha. há um mês, mais ou menos, saiu uma reportagem num portal de notícias especializada sobre o Fluminense, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas Blog Laranjeiras. Mas não é o Blog Laranjeiras, não. Se fosse o Blog Laranjeiras, eu poderia fazer propaganda. Aliás, acessem. É um outro portal de notícias, o Netflu, vamos parar de palhaçada. O Netflu, ele fez uma notícia... Fez uma notícia interessante, uma matéria interessantíssima. O repórter Paulo Brito, que é meu amigo, fez uma matéria interessantíssima mostrando que a questão de Laranjeiras ela é vontade política. O Fluminense não teve vontade política de investir... De peitar a Associação de Moradores? Não é de peitar, Não é não. vontade, A questão da Associação de Moradores é mínima. O Fluminense ele se baseia em 3 coisas para poder não mexer nas Laranjeiras. Uma é o fato de ser um patrimônio tombado, então para poder mexer ali... Mas olha o que fizeram com o Maracanã. Pode fazer tudo aqui. Aí é que tá. Supostamente, por ser tombado, o Fluminense teria dificuldades em adaptar o estádio. Sim. Porém, o repórter procurou todos os órgãos competentes, responsáveis por essa questão de tombamento, e todos eles falaram que é uma questão política. Se o Fluminense se interessasse, se chamasse para conversar, poderia mexer. Falou com relação à questão da Associação de Moradores de Laranjeiras, que também criou-se um mito, que é uma associação infernal que impediria o Fluminense de jogar ali. Nada, isso também não tem o menor cabimento. Conversando com a associação, ficou claro também que poderia ter jogos normalmente. Então a questão a gente não sabe exatamente qual é. Talvez alguém ganhe dinheiro com todas essas obras. Tem um amigo meu que diz uma frase perfeita, que é: nas grandes obras que os homens enriquecem. Então talvez esses caras ganhem muito dinheiro com todas essas reformas, em todos esses estádios. E aí... mexer no patrimônio do clube, porque, enfim, eu assisti jogo em Laranjeiras. Eu também já assisti jogo Eu me lembro que o último jogo, se eu não me engano, que eu assisti em Laranjeiras, acho que foi em 98 ou 99. Série B. O dia que... Não foi Campeonato Carioca. Série B eles não disputam. O Campeonato Carioca. O dia que o Tim Maia morreu, inclusive... Tim Maia morreu em 98. Do dia que o Tim Maia morreu, inclusive, eu recebi a notícia no estádio das Laranjeiras, o jogo Fluminense americano. Eu acho que esse foi o último jogo do Laranjeiras. Eu acho que o último jogo foi em 2000. Foi o Fluminense americano? Mas acho que foi em 2000, eu não me lembro exatamente. Então, enfim, falta vontade política. Laranjeiras é um estádio belíssimo, o primeiro estádio do futebol brasileiro, vai fazer 100 anos daqui a 3 anos. Campeão brasileiro da Série C. Enfim, então, eu acho que falta vontade mesmo. Bom, agora a gente falou de futebol, já fez nossa cota de futebol. Vamos ao quadro final do nosso programa. É o lado A
Lado B. Lado A, lado Do B. lado B. Então, como todo mundo sabe, uma tradição grande do funk anos 90 aqui no Rio de Janeiro era o funk de lado. É o lado A e o lado B, e nego se comia de porrada. E tinha uns caras lá que ficavam, né, impedindo que a barbaridade comesse solta. Porque era Quando solta o Mike Tyson. porque era uma porrada amiga, não era uma porrada pra matar, não é verdade? Então a gente... Que porrada que estancava, filho. Conheço algumas pessoas que capotaram nessa aí. Ó. Não, mas desmaiar pode. Era porque era só porrada. Era mais clássico. Já Era só ouviu falar no porrada. baile funk do Pavunense? Você nunca foi lá, meu amigo. CCIP de Pilares, Country Clube do Irajá, Country Clube de Country Clube de Jacarepaguá. Guadalupe. Né? Tem Praça Seca. Então, todos os nossos grandes guerreiros do lado vão ter que decidir agora qual é o maior fim de mundo chique do Rio de Janeiro. Barra ou Niterói? Fim de mundo chique? A Barra não tem nada Barra de é muito chique. mais longe. A Barra é cafona, A Barra é ela não brega. tem nada de chique, é um lugar cafoníssimo. Eu gosto da Barra. Cafonérrimo, um lugar que não tem padaria, que as pessoas não circulam Tem a nos pé, condomínios, que cachorro né? não faz cocô na rua. Tem pros condomínios. Não tem a menor condição, um lugar que mora o Rica Perrone. Eu vou circular num lugar desse? Não posso circular num lugar desse. Tem muita gente ruim que mora na Barra. Niterói 1000 vezes, pô. Niterói é mais perto, é mais fácil de chegar, apesar da lenda. Eu gosto de Niterói. Eu gosto muito de Niterói. Acho uma cidade muito simpática. Eu fui arrumar minha mulher em Niterói. O Daniel citou bem. Tem muitas mulheres bonitas em Niterói. Mais mulheres do que homens, inclusive. Isso é um ponto positivo. Eu acho Niterói uma cidade simpática. Tem muitos homens feios que vão procurar as mulheres Mulheres, bonitas em Niterói, inclusive né, cara? daqui também tem alguns aí, né? Verdade. Então, assim, eu acho que... Vocês estão me entregando, hein? Vocês não podem ficar falando isso, não. Eu acho que, assim, eu gosto de Niterói. É acessível, não é muito acessível, né? Uma cidade que para a ponte, enfim, acabou. Mas é outra cidade, né? Barra da Tijuca, em tese, geograficamente... Eles gostariam que fosse outra cidade. Pois né? é. Um plebiscito em 1988. É maior pra Barra. Sim, mas você mais acessos. Por É que exemplo, você mora do lado da linha amarela, né? Eu moro do lado da linha amarela. Você tem a Grajaú de Jacarepaguá, você tem o Alto da Boa Vista. Enfim, você tem mais acessos. Em termos de acesso, né? Eu acho que não tem muito como competir. A Barra tem esses problemas que o Fagner falou. Barra não é uma cidade, é um não lugar. É um lugar que foi feito para as pessoas... Aliás, o CT do Fluminense não é na Barra. Ali é Gardênia Azul. É bom que se diga. ali do lado do Barra Music, né? É Gardênia Azul. O Fred queria gostar. O Parque Olímpico da Barra também não era Barra. Não é na Zoneamento, Barra. É Curicica. Sim. O zoneamento foi mudado pela prefeitura. É o famoso Jardim Barra. É tipo Gardênia Jardim... Azul. Gardênia Azul é um lugar Não, muito virou Não, Barra Gardênia Azul é muito Olímpica. longe ainda. Gardênia Azul é um lugar muito mais simpático que a Barra Olímpica inclusive. virou essa região aí, que era o autódromo. É era o de famoso Jacarepaguá. IPTU. Bueno, ali. É o famoso IPTU mais caro. Exatamente, o autódromo era de Jacarepaguá. A Lagoa de Jacarepaguá, o Pois autódromo é, é de o Jacarepaguá. aeroporto. Então, Mas ele fica na Aeroporto Barra de Jacarepaguá, Olímpica. mas fica na Barra Olímpica, é isso. Então, assim, preferia... Se quando for eu era assim, criança, o Rio Centro era em Jacarepaguá. eu gostaria de morar em Niterói. Eu acho que tem lugares bacanas em Niterói para se morar, mas realmente, em termos de acesso, os dois são O problema de morar fins em de Niterói mundo. é se você trabalhar no Rio. Pois Não, é. pega a barca, já era. Eu gosto de andar de barco. Depende da fila da barca. Isso acabou na Não. época que eu frequentava mais ali de semana. Olha, Eu gostava do Às vezes é no Jumbocat. Plaza. Terei que morder minha língua. gostava do Jumbocat, A CCR melhorou bastante a situação da barca. Quando era barca, a E CCR a era bem Martim pior. Afonso de Souza, uma barca que... Aquela merda. Desde que eu era criança, Martim Aquela Afonso de pintanina Souza. e... Na boa. Já fiquei à deriva na Baía de Guanabara. Wagner, na desde Martim que Dom Afonso. Torres era criança, lá em Retiro do Muriaé, Já existia. a Martim de Afonso Eu circulava. fiquei à deriva na Baía de Guanabara. Eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Sim, faz tempo. Chovia para cacete. Não tinha né, nem na ponte Bahia. Rio-Niterói. E a Martim Afonso ficou parada. Eu fiquei apavorado, chorei horrores. Acho que me mijei. Foi um inferno. Dantesco. Você imagina o Fagner com esse... Criança, porra. Eu Acho que gostava todo da mundo barca que da madrugada. todo mundo que é de Niterói já ficou à deriva, né? Martim Afonso. Daniel, você não respondeu, Daniel. Barra ou Niterói? Niterói. Assim, não, sou Petra. Não tem a menor condição. Barra é um lugar... Então, Barra é um não Alcides, lugar. você, né? Eu sou morador de Niterói, não posso votar. Você A não Barra é pode. um não lugar, Acho- gente. Um não lugar. Mas eu acho que tem que ter cuidado, que a Barra tem seus valores também. Quais? Eu acho que a Barra tem a praia, eu gosto de praia. Niterói tem várias Niterói praias. tem praia. Não, sim, Não, Niterói também tem. Não, mas eu não tô. A comparação eu falei que Niterói é É um melhor. péssimo lugar. Não, mas eu falei que Niterói é melhor, acho que tem lugares melhores, né? Mas na assim, Barra a tem o Barra Estátua da tem- Liberdade. Não tem Estátua da Liberdade em na Niterói. Barra. Você sabe, você Não, eu só tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, você é então. discriminado na Barra. Eu vou pra Barra de vez em quando. O grande também. mérito da Barra é Barra ser Music. projetada pra ser Miami e ter uma Estátua da Liberdade no meio. Exatamente. Aliás, É eu brega, falei- é eu falei brega, aqui cafona, Aliás, cafoníssimo. eu falei, mas- a Barra é um lugar A cafona. Estátua da
Liberdade da Vila Kennedy, pelo menos é original, né? Existe isso? Não Existe. conheço. Dada pelo governo Dada americano. pelo governo americano. mesmo? Porque Eu não sabia a disso, Vila não. Kennedy foi grana da Aliança para o Progresso. Cara, nos anos 60. pra onde foi aquela grana? Inclusive, Vila Kennedy por causa disso. Vila sabia Kennedy por causa do dessa história, Kennedy não. que tinha sido assassinado meses antes da Não, inauguração. não é por causa do jogador do Fluminense. Porra. A Estátua da Liberdade da Vila Kennedy, ela orna a Praça Miami. Meu, eu não sabia disso, não. Mas o que eu Um dia ia a gente falar, vai lá comer um churro. Inclusive do Rica que ter cuidado Perrone, com a que eu Vila falei Aliança. do maior blogueiro do Brasil. O lugar que o Rica Perrone mora, que aliás, o Rica Você já Perrone... visitou o Rica Perrone? Aliás, o Rica... Não, ele faz questão de colocar em todos os locais... Ele é paulista, né? Que Então é ele mais mora na Barra. complicado. Inclusive, ele sempre falou que o sonho dele era morar no Rio. Aí o desgraçado Vai vem pra morar no Barra. Rio e vai pra Barra. Aí não adianta. É o não Rio de Que é o Janeiro. não Rio de Janeiro. Mas enfim. Bom, maior nessa, blogueiro do Brasil. nessa maravilhosa Abraço, nota, Já foi. nós encerramos nosso programa piloto do lado B do Rio. Até a próxima vez. Muito obrigado. Abraço. Subúrbio onde as coisas acontecem. Eu vim da parte onde os cana mata. As mina quer dinheiro, a recíproca é verdadeira dentro desse formigueiro. Só veneno da lata. Rolé com meus parceiros, tô na praia que é de graça.